Olá, internautas do blog do Edson Silva, me chamo Jaimelice e hoje iremos debater política com dois estudantes de jornalismo, Heron Enzo e Guilherme Gonçalves. Eu gostaria de primeiramente agradecer a presença de vocês no nosso programa e começo perguntando aos dois qual o papel do jovem na sociedade em relação ao futuro político do nosso país. Já é uma felicidade muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acredito muito que o jovem ele tem um papel de protagonista, principalmente hoje no Brasil atual, e principalmente também na política e na economia do nosso país. Por que eu falo protagonista? Porque os jovens é o futuro e está construindo o futuro da nossa nação. Acredito que seja importante mais jovens com saber notório de política e também ocupando espaço no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores e em vários espaços importantes também para justamente comentar e falar sobre assuntos que mudam e moldam a nossa vida. Primeiramente agradecer, né? Dar boa tarde a todos, eu vou agradecer o convite. Eu acho que é muito o que o Heron falou, que é o futuro, mas também acredito que seja muito presente, né? Quando a gente olha, as últimas eleições foram um recorde de jovens entre 16 e 18 anos que foram votar. A gente percebe isso também nos próprios políticos. A gente vê uma geração antigamente tirando um pouco da imagem dos engravatados de cabeça branca, né? De diferentes ideologias e partidos, né? A gente vê muitos nomes surgindo aqui e acolá, bem mais do que não era comum aparecer esses nomes, então eu acho que os jovens são o presente já. É comum ouvir que o Brasil ele precisa promover essa ampla renovação política, né? E alguns jovens eles entendem a política como meio de formação social, pessoal, enquanto outros veem a política como uma luta pela garantia de direitos. Então, assim, como nós podemos inserir os jovens na política? Acredito que Existem vários meios que possam inserir, não só o meio partidário, colocando os jovens justamente acredito, não só para divulgar algum partido, para participar de algum partido, mas também envolvendo a questão da política, de movimentos estudantis, movimentos sociais, movimentos que envolvem negritude, movimento LGBT, movimento das mulheres, qualquer movimento que traga assegure direitos, assegure deveres, a questão da nossa sociedade como cidadão. Então, acho que existem vários meios de como ser ativo na política. Acho que também acredito muito que as redes sociais é um campo muito necessário, um campo ativo de fazer política, de divulgar a política, de mesmo exclamar o que os jovens querem. Acredito também muito que a rua, que as universidades, o pensamento das universidades, o clube de debate, o movimento de leitura. Acredito que todos esses meios são momentos e atividades políticas. Bom, eu acho que o jovem tem que entender o papel da política na vida dele, né? Porque a gente está todos os dias sendo influenciado por isso. E a gente, embora não perceba diariamente, mas a gente sabe que a nossa cidade, toda a estrutura do Estado, tudo mexe por conta da política. Então, acho que cada um tem que entender isso. A gente não pode ficar alheio a isso. A gente não pode imaginar que tanto faz qual é o deputado, porque isso não vai impactar na minha vida, mas vai sim de todas as formas, seja a rua que está esburacada, seja uma reforma tributária que está em votação, que vai afetar diretamente, por exemplo, cesta básica, aí tem discussão, vai ficar mais caro ou não, o preço dos carros, então tudo isso o dia a dia, o cotidiano das pessoas é movido por isso. As pessoas têm que entender o papel da política na vida delas e aí elas criam, eu acho que há mais facilidade para se engajar. Sim, e quando nós falamos de política e jovens, o Guilherme até citou aqui os dados do TSE, que em 2022 o número de alistamento de jovens de 16 e 17 anos para as eleições aumentou em relação às eleições de 2018, né? Então você pode ver que cada vez mais os partidos políticos estão dando voz e espaço para os jovens, estimulando o engajamento dessas novas gerações, né? Trazendo boas ideias e modernidade para a nossa política. E eu faço agora minha terceira pergunta, que é: o que afasta os jovens do processo político?
Acredito que o que afasta os jovens no processo político seja não só a falta de informação, a dificuldade de conhecimento, querendo ou não, o campo da política é um campo que aborda muitos assuntos e assuntos que têm uma certa complexidade, é bem complicado, e também acredito que a falta de conhecimento, né, por parte no período das escolas. A gente não tem ainda ativamente esse conhecimento político dentro do colégio para ensinar o que é que o vereador faz, o que o deputado estadual, o deputado federal faz. Às vezes é pincelado ali um pouco do conhecimento nas aulas de história, quando a gente estuda ditadura, a gente estuda a história do Brasil de um modo geral, o professor de história dá uma pincelada falando sobre um pouco como é o funcionamento da política, principalmente da política na época até hoje, como ainda existe questão de resquícios e etc. E também acredito que a questão das fake news também atrapalharam muito os jovens a procurar a política, justamente pelas redes sociais bombardearem de mais informação, bombardear de mais conhecimento, e às vezes eles terem a dificuldade, eu falo até por mim também, ter a dificuldade de saber o que é necessariamente verdade e o que é necessariamente mentira. Eu acho que é tirar uma imagem de que política é algo chato, né? Que só todo mundo ali de paletó, que vai discutir linguagens difíceis, nomes que a gente não entende, o que é arcabouço fiscal, o que é um ministro que faz, por que se vota um ministro do STF, não, com comissão de segurança. Então acho que é tirar essa imagem de que política é algo chato, e também que política é algo muito longe da gente, como eu disse anteriormente. Política impacta muito diretamente no nosso dia a dia, das mais diversas formas, aquilo que a gente não percebe, mas a gente percebe quando aumenta alguma gasolina, a gente atribui isso a alguma, a gente não entende por quê. Aí quando a gente faz toda uma pesquisa, quando eu acho também que tem que ter uma linguagem mais acessível para explicar exatamente isso. É muito comum até quem está mesmo na política ter o trabalho de explicar o que é exatamente. A gente se falou muito, por exemplo, sobre arcabouço fiscal, mas o que é o arcabouço fiscal exatamente, né? O que isso vai impactar? Por que ele é tão importante? O regime de urgência, a reforma tributária que está aí parada há 20 anos e talvez tenha um desfecho finalmente agora. Então eu acho que a gente tem que aprender a linguagem, isso ainda é um pouco mais complicado, aprender quais são as leis, a votação, o CPMI. A gente conheceu muito o que é o papel da CPI mais na pandemia, mas já houve outras CPIs ao longo do Brasil de muitos anos, né? Em relação é muito normal a gente ver a participação dos jovens, né, na política, e é importante ter essa participação para rejuvenescer o fazer política, né, e renovar as políticas públicas já existentes. O Heron comentou aqui sobre como fazer política nas escolas, dentro de casa. Eu queria perguntar para vocês de onde vocês acreditam que deve ter essa conscientização política, de onde ela precisa vir. A conscientização da política precisa vir, primeiramente, também pela família. Acredito que a família tem um papel importante em saber como conduzir e explicar para os filhos, netos, bisnetos, sobrinhos o significativo e principalmente a importância da política na família, na sociedade e nas pessoas de um modo geral. A escola, acredito que é um papel importante como desenvolvedor do conhecimento político na vida dos estudantes. Acredito também que universidades, a rua, os movimentos sociais, tudo aquilo ali seja um papel importante para como definir e falar sobre o que é política. Acredito muito que esses meios são importantes para definir. Eu acho que tem que vir de uma sociedade como um todo, partindo de cada um, assim, de querer entender exatamente o que é. Eu acho que quando você procura, você tem que a gente não vai conseguir implementar um gosto na pessoa de algo que a pessoa realmente não queira. A gente tem que tornar atrativo no sentido de explicar exatamente como funciona o meio político aqui no Brasil, né? Que é o atual que vivemos. O sistema, quais são os deputados, vereadores, prefeito, governador. Antigamente a gente não tinha muito isso, né? Eu estava até brincando,
brincando com meus pais que a gente hoje sabe o nome dos 11 ministros do STF, mas não sabe os 11 jogadores da seleção brasileira. Sabe? Então, porque isso mostra que a gente já conhece mais, bem mais do que era antes, porque partiu muito com o avanço das redes sociais, é justamente isso de a população se interessar muito mais pela política. Eu acho que isso partiu muito da sociedade, mas acho que tem que vir primeiro de cada um, porque a gente vê, hoje eu acho que a sociedade brasileira nunca esteve tão engajada politicamente como está agora. É muito comum a gente falar de pessoas na época da ditadura que não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque não afetava, obviamente, mas não afetava muito, assim, a pessoa via algumas coisas diferentes, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo, ditadura, quem era, por que Getúlio Vargas se suicidou, por que o suicídio de Getúlio Vargas pode ter atrasado a ditadura em 10 anos. Então isso era muito mais difícil de se entender. Quando a gente lia o jornal antigamente, era bastante difícil, até pelo português da época, compreender o que exatamente estava se falando. Hoje não, tem muitos meios para se falar. É muito normal a gente ligar os jovens à internet e às redes sociais, como vocês comentaram aqui, que foi uma ferramenta que, inclusive, cresceu muito nos últimos anos em relação às campanhas eleitorais também. Ano passado, em 2022, nós tivemos diversas campanhas para incentivar o voto dos jovens. O TSE foi um dos que incentivou em relação às redes sociais e à internet. Por um lado, isso levou a bons resultados, né? Como eu afirmei no começo do programa, e o Guilherme até citou aqui, os dados dos jovens que aumentaram de acordo com 2018 e 2022. Um número crescente de jovens que foram às urnas por conta dessas propagandas nas redes sociais. Eu queria saber de vocês qual o limite que deve existir com o uso das redes sociais para chamar a atenção dos jovens. O limite deve ser que nunca puxe para o sensacionalismo, de um modo geral. A questão que é importante a gente divulgar, a gente declarar e falar sobre política para os jovens na internet. Os influenciadores fizeram um papel muito importante também na época. A Anitta tinha divulgado bastante questão sobre política. Eu lembro que ela fez lives até com a Gabriela Prioli sobre o que era política, sobre a função de cada cargo. Ali eu vi que a sociedade, de modo geral, teve interesse em saber mais e entender quais são as funções, né, de cada cargo. Então, para mim, o limite deve ser que nunca seja sensacionalista ao explicar o que é política e ao falar sobre o campo da política. As redes sociais têm que ter um papel importante nisso, porque deve barrar esses conteúdos falsos e barrar esses conteúdos sensacionalistas que possa trazer uma informação que, em vez de ser uma informação verdadeira, seja mais uma publicidade ali para arrastar um voto. Então, eu acredito que tem um papel importante ali por parte tanto da função das redes sociais como dos próprios pensadores, das próprias pessoas que divulgam, né? Como Gabriela Prioli, a Anitta, o TSE, os influenciadores de um modo geral. Eu acho que tem que haver um debate de ideias, principalmente, né? Porque a gente não pode querer dizer, o meu é melhor porque sim, é como se fosse time de futebol. Eu acho até que, não sei se eu acho que é muito fruto do reflexo do mundo polarizado de hoje em dia, mas as pessoas querem tratar a política com paixão. Eu acho que política não é para ser tratada assim. Precisa ser tratada com um debate de ideias. Por que um apresenta, por que o outro não apresenta? Por que isso é relevante discutir para o Brasil? E tem que ser a mesma forma na rede social, como sempre foi. Como sempre foi fora, né, o debate. Mas só que na rede social há um ampliamento de informações que nem sempre são verídicas, né? Porque ali você está toda hora um querendo puxar algo do outro, querendo puxar algo de um, que não necessariamente vai agregar no debate político, vai agregar em informações relevantes. E como o Heron disse, vários influencers, eu lembro muito do Felipe Neto, que era alguém que sempre falava de política, mas era algo mais solto, assim, né? Mas ele se engajou muito, assim, até me surpreendeu. E me surpreendeu também o nível de pesquisa dele, porque ele mostrava várias coisas que não são bastante divulgadas. Por exemplo, ele falou da época da ditadura, citou o nome dos presidentes da ditadura. Eu não sei se exatamente foi um vídeo dele, mas eu lembro, eu estou atribuindo a ele a isso. Mas é algo que, tipo, é necessário. É necessário não esse influenciador dizer, vote nesse, mas que ele divulgue
para que o jovem, o público dele, mas sua maioria, participe do processo político. Com certeza. Existem até pesquisas, eu trouxe uma aqui do Juventude e Democracia na América Latina, que fala um pouco sobre isso. Ela indica que os jovens de 16 a 24 anos se informam sobre política por meio de canais supostamente não politizados. Ou seja, Instagram, Twitter, YouTube e até mesmo TikTok, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito nos dias de hoje. E eu queria saber de vocês como a gente pode garantir para que esses jovens não caiam nas fake news, até porque nem todos esses canais que eu citei aqui são seguros e com fontes oficiais. Necessariamente os jovens têm que seguir páginas confiáveis, influenciadores ou políticos, até pensadores sobre o tema da política também confiáveis, seguir os jornais G1, Estadão, Folha, Intercept, que também aborda da política, mas que são jornais sérios, que falam sobre política todo dia, que ali tem explicação. Tem até um quadro interessante que acho que o Estadão faz no TikTok, que é sobre trazer políticos para saber o que eles estão sendo mais comentados no Google. O Povo também está mexendo muito no TikTok, mostra uma série de reportagens ali que também é interessante. Então, é seguir os jornais, é seguir mestre em Direito, mestre em Ciências Políticas, doutor, que vem tendo essa crescente de abordagem nas redes sociais com linguagem fácil, de fácil acesso para explicar aos jovens. Também usando muito as ferramentas das redes de um modo geral. O Twitter é uma rede que eu particularmente mais gosto e também absorvo e olho muito o conteúdo da política de modo geral. O Twitter que eu mais gosto, que eu vejo várias, né, que são os fios, as threads, né? Eu vejo muito a Andréa Sadi, da Globo News Studio, usando muito o Twitter para fazer as threads de pensamento político, explicando ali o movimento que aconteceu. Questão do GSI, dos últimos dias, ela fez uma thread bem interessante também. Outros jornalistas que usam muito, também a Natuza Neri, da Globo News, usa muito o Twitter. A Vera Magalhães também. O Reinaldo, eu já vi ele usando também. Então, é interessante seguir pessoas confiáveis, jornais confiáveis e pensadores, de um modo geral, também confiável, que não tenha nenhum intuito por trás ali de lhe enganar, mas sim de informar o correto. É muito difícil a gente debater isso quando a gente está na época da pós-verdade, né? Que as pessoas tomam aquilo como verdade. Se a gente entrar em redes sociais de várias pessoas, a gente vai ver notícias de portais que não são portais sérios, não têm compromisso com a verdade. E ali para a pessoa já basta, né? E esses jornais e outros que o Heron falou são taxados de esquerdistas, comunistas, perseguidores, sendo que antes eles eram contra o PT, eram golpistas. Então, a mídia sempre vai sempre apanhar, eu acho, porque o papel da mídia não é defender ninguém, é trazer a verdade. E aí a notícia, quando isso acontece, você vai criar mal-estar com qualquer um dos lados, porque, como eu disse, há uma paixão muito grande na política, que ao meu ver é errado. Mas até na faculdade, no sexto semestre, se não me engano, eu fiz uma cadeira que o nosso trabalho foi criar um TikTok falando sobre política. Que uma linguagem, justamente nesse sentido de uma linguagem mais acessível, uma linguagem que a gente, como somos nós mais jovens fazendo, ficava mais fácil, uma linguagem que a gente entenderia. E eu acho que isso, vários portais e jornais estão usando desse meio, não necessariamente algo que muita gente pode achar que não é sério, que é mais brincalhão, mas eu acho que não. Eu acho que é uma plataforma, um meio de se comunicar, e eu acho que se comunicando da forma certa e atraindo certo e conseguindo cativar o interesse do público, não tem nenhum mal nisso. Sim, com certeza. E nós sabemos também que hoje muitos canais eles fazem essa versão mais acessível para que os jovens eles não abdiquem, né, desse ato democrático. Acredito que o primeiro ato cidadão que a pessoa tem é votar. Então, assim, por mais que tenhamos essa linguagem acessível, ainda existem muitos jovens que se abdicam, não querem saber do tema, acham, como o Guilherme falou, a política algo chato.
Então, assim, qual forma a gente poderia trazer essa acessibilidade, como você falou, ao falar mais acessível, a postar os conteúdos de uma forma mais acessível, como a gente consegue trazer esse público em geral para dentro da política? Com uma informação não só acessível, mas leve também, de fácil explicação, de fácil conteúdo, justamente para tentar fisgar e pegar esse jovem que está com um pouco de dificuldade, até mesmo não só a questão do interesse para saber sobre a política, mas também acredito muito que conversando com o colega, conversando com a mãe, conversando também com os próximos, para entender o que seria, o que é política para eles, já justamente para engatar um certo interesse, é todo um movimento de uma sociedade no geral para incentivar que as pessoas consumam e procurem saber mais sobre o conhecimento da política do modo geral. Eu acho que tem que vir um pouco de cima para baixo. Eu acho que os políticos têm que ser acessíveis. Eu acho que nossos deputados não eram para ficar tão isolados da sociedade em geral. Nós temos 46 deputados estaduais e é difícil, às vezes, você conseguir saber quem são exatamente, encontrá-los. Eu acho que o atual os atuais que estão aqui tem uma linha vários, não vou citar o nome para não parecer que está defendendo um outro, mas de várias linhas de que eles são mais engajados com isso, com movimentos estudantis, com movimentos de rua, com grupos, até partidos recentemente têm criado algo voltado para jovens, com políticos jovens desse partido que já estão atuando há algum tempo. E eu acho que tem que ser, os políticos não tem que ser algo longe da gente. Quando a gente pensa, o prefeito vive distante, não sei quem é, só vejo ele de 4 em 4 anos. Não, acho que tem que vir um pouco de cima para baixo nesse sentido. Certo. E trazendo agora um lado mais político em geral, vocês acabaram de citar um pouco sobre o mais pessoal em relação aos políticos, né? Como você citou, prefeito, vereadores, enfim, deputados. Qual é a opinião de vocês sobre os nossos políticos em geral? A minha opinião é que está faltando pluralidade, sinto nisso. Acho que também falta muito a questão da seriedade, né? Quando a gente liga ali e vê, quando eles estão debatendo alguma pauta, algum tema, menino, pelo amor de Deus, só faltam, um aponta o dedo na cara, só falta agredir, aí depois quando chega na hora de falar, desmerecem o outro, elas acabam gerando ali até uma discriminação com o próprio colega. Então, acredito mesmo que tem que ter uma mudança na questão do posicionamento da parte dos parlamentares no falar, levar seriedade no que dizer, ser acessível à população, até como o Guilherme também falou, a questão de cima para baixo. E acredito muito que entender sobre o conceito do plural, né? Ter várias pessoas ali. Hoje a gente tem um parlamentar, o nosso Congresso Nacional ele ainda é muito um homem branco, heterossexual. Agora que a gente viu colocar 2 deputadas mulheres trans, né, que foi a Erika Hilton e a Duda Salabé. Então, acredito que tenha que colocar mais gente mesmo, mais pessoas plurais, mais LGBTs, mulheres e pessoas negras, para ter uma pluralidade ali de pensamento, para justamente a gente conseguir debater por mais visões, por mais pensamentos, ter um campo mais democrático ainda, para a gente conseguir avançar e solucionar algumas pautas que já estão travadas já faz um tempo. Eu acho que o parlamento é muito reflexo na sociedade mesmo. A priori, quando teve a eleição, muita gente assustada e muita gente comemorando que é o congresso mais conservador da história. De fato mas também é o congresso com a maior bancada feminina, com a maior bancada do PSOL, que é a linha oposta ao conservadorismo, deputadas trans, acho que, se não me engano, também é de maior diversidade racial também, se eu não me engano. Então, eu acho que é muito reflexo da sociedade brasileira no geral. Eu acho que realmente carece de comprometimento e seriedade muitas vezes. Acho que as redes sociais nisso, as pessoas querem mais aparecer para a rede social do que fazer de fato, né? A gente acho triste a gente ver em votações as pessoas todos com celular aqui, acabei de votar não, ou vou votar não. Acho que, não, você faz e depois se explica, não no momento querendo já palanque a todo momento, já querer movimentar, ou
eu não concordo com tal projeto que está aí, pois eu vou fazer um processo de obstrução. Não acho que é assim, tipo, tudo bem você não concordar com o que está aí, não é exatamente tudo, mas o Congresso é justamente para isso. Todas as leis podem ser modificadas, né? A gente vê, por exemplo, essa reforma tributária que deve ter um desfecho em breve. É há 20 anos que ela está parada. Muita gente está querendo atribuir ao atual governo, mas não, o atual governo nem concorda com pontos que estão lá, porque enquanto passou o presidente foi mudando. Então eu acho que o Brasil vai ficar sempre nisso. O Brasil, desde sua redemocratização, elege presidentes de linhas diferentes várias vezes consecutivamente. Eu acho que isso é muito reflexo do momento mundial também, como a gente pode ver. E no momento da sociedade brasileira, que vai se mudando, vai tendo diferentes pensamentos em certo momento. E eu acho que o parlamento brasileiro, eu não concordo em dizer que só tem ladrão, só tem político ladrão. Eu acho que a imagem que infelizmente fica é essa, e muito por falta de seriedade e comprometimento mesmo, mas o Congresso brasileiro é o reflexo da sociedade. Bom, meninos, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa de hoje. Eu vou encerrar com a última pergunta, realmente em relação a esse último comentário de vocês, que é sobre a nossa política brasileira. Eu queria que vocês destacassem os pontos positivos e negativos que vocês acham da nossa política atual. Os destaques nos pontos positivos, né? Também a questão da maior bancada feminina, questão de que acredito que vai se iniciar agora um projeto mesmo de um campo, de uma pluralidade ali parlamentar. Os pontos negativos que eu sinto, às vezes eu percebo que alguns parlamentares não estão dando tanta atenção aos próprios eleitores que colocaram eles ali dentro. Outros pontos positivos que eu vejo no Congresso Nacional é a questão do saber dialogar, do saber conversar. Eu vejo principalmente eu acho que mais os partidos de esquerda estão sabendo ali conduzir uma fala para aprovar algumas coisas que são úteis para a sociedade. Outro ponto negativo que eu vejo é ainda ter parlamentar que faz show que aproveita espaço para fazer discriminação ali, que acho que já passou do tempo. Eu acho que eu gosto de como é um pouco dúbio isso, porque enquanto eu vejo muitas pessoas interessadas em querer mudar, de fato, a gente vê muito essas pessoas que querem, tipo, deblaterar, fazer qualquer tipo de deblateração em Congresso Nacional. Mas eu acho que é difícil dizer que um está sobressaindo o outro. Eu acho que tem mais pessoas interessadas mesmo, mais de 500 parlamentares. Acho que a maioria lá está realmente interessada. É um congresso muito diverso. Eu acho isso bom, porque reflete muito bem, como eu disse, a sociedade. E isso segura muito o próprio governo, né? A gente não pode, se o governo não tiver oposição ou não tiver outras linhas de pensamentos, ele dificilmente vai ser um governo bom, eu acredito, não democrático, porque foram eleitos democraticamente, mas eu acho que é necessária oposição, mas também é necessária oposição construtiva, é necessário debate de ideias, debate construtivo, não birra, não por o meu é melhor porque sim e eu quero tumultuar. Eu acho que isso é o principal erro da política brasileira, mas eu acho que é um ponto que eu acho negativo ainda, que eu acho que está um pouco distante da sociedade. Os próprios políticos estão distantes da sociedade, a gente dificilmente tem contato com eles, eu acho que isso é o oposto da ideia. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos estudantes de jornalismo Heron Enzo e Guilherme Gonçalves nesse debate que tivemos aqui. Você pode ver mais notícias no nosso blog acessando o blog do Edson Silva. Até mais!